Pense agora em uma relação de amizade que você teve, border, que foi leve, que te fez bem. Se a amizade para você, border, não é sinônimo de leveza, e se você se sente num campo minado, assista esse vídeo até o final. Eu sou Lete Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia e especializada em transtorno de personalidade borderline, administradora e idealizadora do grupo Border Sem Filtro, a sua rede de apoio, 7 dias na semana, inclusive finais de semana e feriados. Se você quer fazer parte do grupo Border Sem Filtro, dá uma olhadinha na primeira mensagem fixada logo abaixo desse vídeo, aqui nos comentários. Para o borderline, muitas vezes, a amizade significa sobrevivência, porque não sabemos o limite entre quem somos e com quem nós estamos a nos relacionar. Muitas vezes, amizade para o borderline significa sobrevivência. E por isso, dói tanto. Porque o vínculo, para nós, é uma linha tênue entre o existir e o desaparecer. É muito mais do que presença. É uma dificuldade de conexão, embora seja o que mais desejamos que aconteça. O border sente a amizade como um abrigo, um lugar onde ele pode talvez buscar aquele colo que lhe faltou dentro da sua própria família. Seria um lugar onde a gente poderia ser quem somos e ser aceitos exatamente como somos. Um lugar onde a gente pode respirar, finalmente ser. Mas e quando esse lugar traz mais desafios do que permanecer sozinho? E quando esse lugar traz a cobrança por reciprocidade, quando a gente não a encontra naturalmente? Uma simples mensagem não respondida, ser ignorado, ou ter os nossos sentimentos banalizados com frases: você sempre reclama das mesmas coisas. Você dramatiza tudo. E isso tudo vira apenas mais do mesmo, uma reprodução do que já ouvimos dentro de casa. Ao mesmo tempo que buscamos esse abrigo, sabemos e sentimos que esse abrigo é frágil. Frágil no sentido de ter a consciência de que não nos comportamos como deveríamos nos comportar socialmente. Muitas vezes nos frustramos por conta de coisas que os outros dizem ser tão pequenas. Muitas vezes somos deixados, sim, de lado. Chamam todos e nós somos ignorados. Essa sensação é devastadora para um borderline. Infelizmente, isso acontece bastante. Somos usados muitas vezes porque percebem que ultrapassamos os nossos limites para mantê-los por perto, para agradar, com medo de sermos abandonados, rejeitados. E temos a questão da idealização e desvalorização. Uma falta de filtro, de saber que um relacionamento não se cria da noite para o dia. Considerar todos como amigos sem que eles de fato sejam. É importante saber observar
antes de se entregar e não pular etapas. Na minha experiência pessoal, eu quebrei muito a minha cara por conta de amizades. E hoje eu me pergunto, meus bons amigos, aonde estão? Notícias de todos, eu quero saber. Cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes eu me pergunto, malditos ou inocentes? Essa parte, esse trecho dessa música se conecta muito com a minha sensação hoje, com relação às minhas amizades há 20, 25, 30 anos atrás. Eu abdiquei de muitas coisas por eles. Eu tinha uma necessidade de estar rodeada deles, porque eu me sentia só e eu achava que na companhia deles eu estaria preenchida, mas muitos deles apenas usaram dessa minha vulnerabilidade em agradar o tempo todo. Pelo meu medo de ser abandonada e rejeitada, eu permiti que coisas fossem feitas que eu nem queria, no fundo, fazer, só para não os perder. E eu te falo, onde estão hoje? Cada um fez sua vida de forma diferente. E aí vem a idealização e desvalorização do border. Malditos ou inocentes? A percepção de que, no fundo, cada um tem sua vida, seus sonhos, suas metas, suas famílias, prioridades. E quando o border deseja realmente ter algo, uma amizade, ele se abandona a ponto de colocá-los como prioridades. Por muitas vezes eu me abandonei, trabalho, estudos, família, por conta de amizades. Amizades que para mim eram muito importantes, mas talvez para eles fossem apenas um passatempo. Talvez eles tivessem essa noção de que era efêmero, não duradouro. Mas para mim aquilo ali era eterno. Eu me lembro de sair de casa, muitas vezes, acordando tarde, aquela vida completamente desregrada. Meio-dia, 1h da tarde, encontrá-los e varar o dia, à noite, voltar para casa 3, 4, 5 horas da manhã. Quantos nascer do sol eu vi acompanhada desses meus amigos, que eu não tenho a menor ideia de onde estão e quem são hoje em dia. Às vezes eu me pergunto, será que eles se lembram de mim e de tudo que eu abdiquei para estar do lado deles? Eu adiei muitos planos, muitos projetos, sonhos. Adiei a minha vida para estar cercada por eles. Muitas, inúmeras brigas em casa foram manifestadas exatamente por conta de priorizá-los em detrimento de todo o resto. Talvez tenha sido apenas uma reação à proibição que eu tinha na minha própria casa. Levar amigos para a minha casa era algo não muito bem quisto. E talvez exatamente
como um ato de rebeldia eu os buscava tanto. Mas isso começou muito cedo. Essa necessidade de estar rodeada por amigos. Eu me lembro que quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha um primo que ele era o meu melhor amigo. E foi a minha primeira grande perda. Crescemos juntos e éramos como irmãos. Não sei dele desde os meus 18 anos. Foi algo que foi arrancado de mim. E foi muito doloroso na época perder essa amizade. Eu não entendi muito o porquê uma pessoa que era tão próxima, de repente, atravessar a rua quando me via, só para não ter que dar bom dia. Esse foi o meu primeiro grande marco em termos de amizade. E eu me lembro que aos 10 anos de idade, eu olhava para ele e via com a tamanha facilidade que ele fazia amizades, eu sentia inveja. Porque eu não tinha essa habilidade de fazer amigos tão facilmente. Eu era bem reservada, bem calada, bem desconfiada. Só que na minha adolescência eu passei a atuar de forma diferente, falando e me comportando do jeito que as pessoas queriam para ser aceita, para ser acolhida, para pertencer. Muitas vezes indo contra tudo o que eu acreditava, só para estar ali. Depois de muito tempo eu percebi, aquelas pessoas não eram reais amigos, eram amizades falsas. Falsas não no sentido de ser traíras, mas baseadas numa mentira, num ser que eu nunca fui. E obviamente, elas não duraram muito tempo. Border, esse vídeo é apenas para te dizer, você não precisa se encolher todo para caber dentro de uma caixinha só para viver cercado de amigos. Não vai ser isso que vai preencher o seu buraco. Não vai ser isso que vai preencher o seu vazio. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que é borderline. Até o próximo.